Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Neves e gostaria de começar agradecendo à Prefeitura Municipal de Diadema, que, através da Lei Aldir Blanc, proporcionou a realização da sequência desse projeto Um Mundo de Contos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que surgiu, né, essa história de contos, de onde veio, qual é essa necessidade que a gente tem de ouvir histórias. Vamos falar um pouquinho do conto moderno e vamos ler juntos um conto de Machado de Assis. Da onde vem essa história, né? Por que a gente gosta tanto de ouvir histórias, de contar histórias, né? Desde do homem das cavernas que ficava é, escrevendo, desenhando, na verdade, né? Desenhando as suas peripécias lá, o que aconteceu no seu dia, até hoje, quando as pessoas varam a madrugada maratonando séries, né? Por que a gente tem essa estranha necessidade de contar e ouvir histórias, né? Tem muitas explicações para isso, mas uma das que eu mais gosto é que os cientistas estudando o nosso cérebro é, descobriram que para o cérebro pouco importa se uma história que a gente ouve, lê ou assiste, se essa história é real ou imaginada, né? O cérebro entende aquilo da mesma maneira e as reações que a gente tem diante da história que a gente está tomando contato são da mesma maneira, né? Por isso que quando a gente está lendo um livro ou assistindo um filme ou mesmo uma série, a gente ri, a gente chora, a gente tem empatia por um determinado personagem, raiva do outro, fica torcendo por um desfecho dessa ou daquela maneira. E a gente carrega pela vida lembranças dessas histórias que a gente tomou contato, né? A gente carrega personagens, fatos, histórias, como se a gente tivesse realmente vivido e conhecido aquilo. E na verdade a gente viveu e conheceu através de algo escrito, né? Da literatura, ou do cinema, ou da televisão, né? É difícil especificar quando que essa coisa de história começou, né? Com certeza, né, foi um longo caminho dessas coisas rupestres, né, desenhadas nas cavernas, dessas histórias de modo oral que foram passadas em volta de uma fogueira, em volta de uma mesa, os menestréis que durante a Idade Média passavam de cidade em cidade contando histórias através de poemas musicados. Depois, a escrita, né? Escrita em pedra, escrita em madeira, escrita em papiro, escrita em papel, né? De forma manual, até que no século XV o Gutenberg inventou a imprensa e popularizou ainda mais os livros, e aí a tecnologia foi se desenvolvendo e cada vez mais a gente foi consumindo histórias de outras maneiras, através do rádio, do cinema, da televisão, do vídeo, da internet, né? Em diversos aparelhos, né? Hoje é possível ver histórias, ler histórias, né? Com um celular na mão, em qualquer lugar que você tiver, né? Mas aí os estudiosos marcam assim que a primeira compilação dessas histórias que tinham tradição oral e passaram a ser escritas foi 4.000 anos antes de Cristo, num livro chamado Os Contos dos Mágicos, né? Que era uma compilação de contos egípcios
escritos em papiro, né, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Para a gente ter ideia, imagina-se que a Bíblia foi escrita mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, né? Então o Conto dos Mágicos eram 4.000 anos. E eram histórias fantásticas, histórias de mágicos, de fábulas, de grandes coisas fantásticas, também morte, traição, né? É, e o grande livro, né, que a gente lembra assim, quando fala de contos, As Mil e Uma Noites, né, que foi escrita já no século X, já da era cristã, que conta lá a história da Sherazade, que para enganar o rei, que por causa de uma desilusão amorosa, da traição da rainha, passou a toda noite dormir com uma mulher da corte e na manhã seguinte mandar matá-la. E a Sherazade foi até o rei e passou a contar histórias para ele, né? E toda noite contava história, e foi assim 1.001 noites, até que no final desse tempo ela se casou com o rei. Então, essa coisa das histórias, de se contar histórias, foi se desenvolvendo, né? Cada época teve aí um grande livro, um grande movimento dessas compilações de contos, desde o Decameron, lá, que eram contos eróticos em 1350, as fábulas, né? Em 1600, 1700, teve pessoas que começaram a compilar essas fábulas, essas histórias infantis que chegaram até nós, né? Histórias sei lá, da Branca de Neve, histórias do Coelho e a Lebre, da Tartaruga e a Lebre, histórias da Mamãe Gansa, contos de fada. Teve várias e várias compilações dessas coisas, dessas histórias que eram orais, né, que eram contadas para as pessoas reunidas ou individualmente, mas por forma oral, e que alguém juntou essas histórias em forma de livro e elas chegaram até a gente, tiveram aí esse caminho da perpetuidade, né? É, Durante o século XIX que esse gênero conto se desenvolve mais, né? E o que é um conto, né? É uma história curta, né? É uma história que tem menos personagens, um enredo mais simples, acontece menos coisas, né? Tudo isso é conceitualmente, claro, né? Porque também os autores vão pegando essas regras e desvirtuando, inventando, né? Através da criatividade, da inventividade, vão criando coisas cada vez mais diferentes. Mas o que caracteriza normalmente o conto é uma história curta, né? Uma história mais condensada, que por outro lado deve ser mais potente, deve pegar o leitor de uma forma mais direta, né? Mais surpreender o leitor, né? O grande escritor americano Edgar Allan Poe dizia que o conto é para ser lido em uma sentada, né? Então o conto não tem muito espaço para enrolação, para grandes divagações, é uma coisa mais direta que deve surpreender e laçar o leitor de uma forma mais rápida, né? O, o Julio Cortázar, escritor argentino, dizia que ele gostava muito de boxe, então tinha esse exemplo de boxe, que o conto deve ganhar o leitor por nocaute, enquanto o romance poderia ganhar por pontos, né? Então tem que ser uma coisa mais direta, né? mais rápida, né? E a gente teve aí nesse século XIX, até
pela disseminação da imprensa, que esse gênero conto ganhou bastante destaque porque era publicado nos jornais, né? Diversos autores publicavam os seus contos nos jornais e aí dessa maneira esse gênero se popularizou bastante. Para a gente ter uma ideia disso, vamos ler um conto do nosso Machado de Assis, que foi publicado. Esse é o primeiro conto que o Machado publicou em 1858, num jornal do Rio de Janeiro chamado A Marmota. A gente vai ver algumas características assim bem marcantes do Machado que já estão presentes nesse primeiro conto que ele publicou quando tinha por volta de 18 anos. E a gente tem aqui esse transporte para o Rio de Janeiro da época. Tem uma palavrinha aqui que já vou dizer, que a gente está sendo transportado dentro de um cabriolê. Cabriolê era uma carruagem aberta muito comum na época e que é importante aqui, é citado várias vezes nesse conto. Vamos lá? O conto chama Três Tesouros Perdidos, de Machado de Assis. Três Tesouros Perdidos, Machado de Assis. Uma tarde, eram 4 horas, o Sr. X voltava à sua casa para jantar. O apetite que levava não fez reparar em um cabriolé que estava parado à sua porta. Entrou, subiu a escada, penetra na sala e dá com os olhos em um homem que passeava a largos passos, como agitado por uma interna aflição. Cumprimentou-o polidamente, mas o homem lançou-se sobre ele e, com uma voz alterada, diz-lhe: Senhor, eu sou F, marido da dona E. Estimo muito conhecê-lo, responde o Sr. X, mas não tenho a honra de conhecer a senhora dona E. Não a conhece? Não a conhece? Quer juntar a zombaria à infâmia? Senhor, e o Sr. X deu um passo para ele. Alto lá! O Sr. F, tirando do bolso uma pistola, continuou. O senhor há de deixar esta corte ou vai morrer como um cão. Mas, senhor, disse o Sr. X, a quem a eloquência do Sr. F tinha produzido um certo efeito. Que motivo tem o senhor? Que motivo? É boa, pois não é um motivo andar o senhor fazendo a corte à minha mulher? A corte à sua mulher? Não compreendo. Não compreende? Oh, não me faça perder a estribeira. Creio que se engana. Enganar-me é boa, mas eu o vi sair 2 vezes de minha casa. Sua casa? Não andar aí por uma porta secreta, vamos, ou... Mas, senhor, há de ser outro que se pareça comigo. Não, não, é o senhor mesmo. Como escapar-me este ar de tolo que ressalta de toda a sua cara? Vamos, ou deixar a cidade ou morrer. Escolha. Era um dilema. O senhor X compreendeu que estava metido entre um cavalo e uma pistola, pois toda a sua paixão era ir a Minas. Escolheu o cavalo. Surgiu, porém, uma objeção. Mas, senhor, disse ele, os seus recursos? Ah, tudo previ. Descanse, eu sou um marido previdente. E tirando da algibeira da casaca uma linda carteira de couro da Rússia, diz-lhe: Aqui tem 2 contos de réis para os gastos da viagem. Vamos, parta, parta imediatamente. Para onde vai? Para Minas. Oh, a pátria do Tiradentes. Deus o leve a salvamento. Perdoo-lhe, mas não volte a esta corte. Boa viagem. Dizendo isso, o Sr. F desceu precipitadamente a escada e entrou no cabriolé, que desapareceu em uma nuvem de poeira. O Sr. X ficou por alguns instantes pensativos. Não podia acreditar nos seus olhos e ouvidos. Pensava sonhar. O engano trazia-lhe 2 contos de réis e a realização dos seus mais caros sonhos. Jantou tranquilamente e daí a 1 hora partia para a terra de Gonzaga, deixando em sua casa apenas um moleque encarregado de instruir, pelo espaço de 8 dias, aos seus amigos sobre seu destino. No dia seguinte, pelas 11 horas da manhã, voltava o Sr. F para sua chácara de Andaraí, pois tinha passado a noite fora. Entrou, penetrou na sala e, indo deixar o chapéu sobre uma mesa, viu ali o seguinte bilhete: Meu caro esposo, parto no paquete em companhia do teu amigo P. Vou para a Europa. Desculpa a má companhia.
pois melhor não podia ser. Tu aí, desesperado, fora de si, o Sr. F. lança-se a um jornal que perto estava. O paquete tinha partido às 8 horas. Era P, que eu acreditava meu amigo. Ah, maldição! Ao menos não percamos os 2 contos. Tornou a meter-se no cabriolé e dirigiu-se à casa do Sr. X. Subiu, apareceu o moleque. Teu senhor? Partiu para Minas. O Sr. F. desmaiou. Quando deu o acordo de si, estava louco. Louco varrido. Hoje, quando alguém o visita, diz ele com um tom lastimoso: perdi 3 tesouros há um tempo. Uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas, que bem podiam aquecer minhas algibeiras. Neste último ponto, o doido tem razão, e parece ser um doido com juízo. Espero que vocês tenham gostado do conto do Machado de Assis, tenham sido transportados para o Rio de Janeiro do século XIX. E que sigam os perfis do Mundo de Contos, arroba um Mundo de Contos. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o conto fantástico, lendo alguns pequenos textos do Julio Cortázar. Até lá!